sobre esta palavra. Aleluia, parece que não tem nada a ver. Mas com esta palavra nós vamos conhecer mais a Deus. Não é verdade? Conhecer Deus. Conhecer o nosso Deus. Conhecendo o nosso Deus, nós vamos ter vitória. Glória a Deus. Capítulo 7 do livro de Lucas e versículo 11 diz assim: Em um dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, ou eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se e que estivera morto, passou a falar. E Jesus o restituiu, melhor dizendo. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. Amém. Graças a Deus. Pode estar sentado, por favor. Deus, Ele quer. Aleluia. Deus, Ele pode. O nosso Deus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tem um porém: não pode desfalecer a fé. Não pode desfalecer a fé. Porque é através da fé é que nós vamos ter vitória. É através da fé que nós vencemos o mundo. É através da fé que nós estamos aqui servindo a Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Jesus, Ele segue um caminho, a direção a cidade chamada Naim. Aleluia. E ali encontra um enterro saindo da cidade. Então Jesus, Ele se aproxima e veja aquela mulher chorando, porque agora perdeu o seu único filho e já era viúva e chorava muito. Então Jesus, olhando para ela, se compadeceu. Aleluia, se compadeceu, vendo aquela tristeza, aleluia, que invadiu aquela senhora que agora levando o seu filho para ser enterrado. Aleluia. Então Jesus se compadeceu porque ela já tinha perdido o marido. Agora o seu único filho, levando então para ser sepultado. E ela chorava por causa daquele moço. Quando Jesus se aproxima, Jesus, ele sente esta compaixão por ela. E hoje, se tratando da bênção da família, eu trago esta passagem, aleluia, da qual essa mulher estava perdendo a sua família. Já tinha perdido o marido.
agora perde o seu filho. Estava em ruína, estava perdendo, na verdade, tudo o que ela tinha. Então Jesus se aproxima e olha para ela e tem compaixão dela. Então Jesus, ele toca ali o caixão. Os que levavam pararam para ver o que ia acontecer. Então Jesus, ele chama aquele moço. Ele ordena aquele moço que se levantasse. E ali então, aquele moço ouviu a voz do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que ele se levantou-se e sentou e começou a falar. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos conhecendo Deus, irmão. Aleluia. Já faz 32 anos, mas ainda parece que a gente começou hoje a conhecer Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele ressuscita aquele moço. E ele então se assenta no caixão. Jesus começa a falar com ele, e o moço também com Jesus. Então Jesus pega pela mão e entrega a sua mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E todos que iam levando ele, então começaram a glorificar a Jesus, glorificar a Deus, dizendo: está em nosso meio um profeta. E Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Voltou a alegria para casa. Voltou a alegria para casa, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não importa o tempo. Aleluia. O negócio é ficar, viu? Aleluia. Esperando. Aleluia. Louvado seja Deus. E crendo que um milagre vai acontecer. Um milagre vai acontecer. Porque falando de viúva, de mulher, de família, nós encontramos no livro de 1 Reis, no 2 Reis, capítulo 4, e versículo 1, fala que havia ali naquela cidade uma viúva. O seu marido morreu e deixou uma dívida. Fala que deixou uma dívida, uma família. Aleluia. Então ela tinha 2 filhos. E ela então, naquela época de Eliseu, ela correu ao homem de Deus e disse para o homem de Deus: olha, meu senhor, estão vindo pegar os meus 2 filhos para levar, para trabalhar como escravo, para pagar a conta que eu devo. O que eu tenho que fazer? E ela chegou ao homem de Deus. Então o homem de Deus fala para ela assim: o que tu tens em casa, mulher? O que tu tens em casa? Diz: olha, uma botija de azeite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o homem de Deus, sabendo o Deus que ele servia, ele disse: olha, manda teus filhos pedir vasos emprestados, não poucos. Sai pela vizinhança, pelas ruas e pede vaso emprestado. Então fizeram como o homem de Deus mandou, e eles trouxeram os vasos e levaram para dentro de um quarto. O profeta Eliseu disse: agora entra para dentro do quarto, fechem a porta. Aleluia, louvado seja Deus. E pega este jarro de azeite e vai enchendo as vasilhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher e os filhos foram levando, entregando os vasos, e ela foi com aquele vaso de azeite enchendo aqueles outros vasos, e foi enchendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, até que os vasos acabaram.
Então a sua mãe fala para os filhos: acabaram os vasos, sim, acabou os vasos, e o azeite parou. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto tiver adorador a Deus, irmão, tem a presença de Deus. Aleluia, o azeite aqui representa o Espírito Santo, representa a presença de Deus. Enquanto tiver gente, aleluia, de joelho dobrado, clamando, seja, como disse Jesus, seja 2 ou seja 3, reunido no meu nome, eu estarei com vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta se dirigiu e ela pergunta: o que eu faço agora? Então o profeta Eliseu disse: agora vai e vende esse azeite, paga as tuas dívidas e vive com o resto. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Jesus fez aqui com esta mulher viúva. Assim, não chore, mulher. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naquela situação, chegar alguém dizendo: não chore, porque ele era a vida. Ele era a vida. Falando em vida, irmão, abre lá no livro de quer ver se eu marquei aqui, Amós capítulo 5. Abre lá em Amós capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra aqui, irmão. O povo de Israel estava meio rebelde, mas Deus deu uma palavra para eles. Amós capítulo 5, versículo de número 4. Olha só o que Deus fala. Acharam, irmão? Achou? Então lê para nós, por favor, somente esse versículo 4. Pois assim diz o Senhor. Pois assim diz o Senhor. A casa de Israel. A casa de Israel. Busquem a mim e vocês viverão. Busquem a mim e vocês viverão. Aleluia, louvado seja Deus. Então Israel estava já abandonando a fé, se distanciando de Deus, quando Deus vem e fala: ó Israel, aleluia, assim diz o Senhor: buscar e acharei vida, busca-me e acharei vida. Aleluia. Essa mulher não buscou, ela sabia que aqueles que estavam lá no cemitério já tinham abrido a sepultura, estavam lá esperando para que o corpo fosse enterrado. Mas de repente, no meio do caminho, aconteceu um milagre. No meio do caminho, aconteceu um milagre. Eu penso comigo, o coveiro ficou lá esperando. Ué, até essa hora não apareceu? O que é que aconteceu? Jesus já apareceu, irmão. Aleluia. Aleluia. O dono da vida apareceu no meio do caminho e deu vida. Tiveram que deixar a cova lá aberta e todo mundo para casa glorificando a Jesus. É isso que Deus faz, irmão. Às vezes Deus abençoa em casa, Deus abençoa no meio do caminho, Deus abençoa aqui. Deus, Ele quer abençoar o seu povo. Mas temos que acreditar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com esta palavra, irmão. Crendo em Deus todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Se Deus fez acontecer isso, se Jesus fez acontecer isso, então nós temos que crer que Ele pode fazer para nós também muito mais. Muito mais. É só crer, aleluia, no poder de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos estar orando mais uma vez. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez. Glória a Jesus. Senhor.